cor padrão, né? Legal, legal. Isso. Olha só, vamos observar essa terceira operação aqui, ó. Esse aqui, ela é um OHLC com saída na formação de Kendall. E esse aqui é um OHLC com saída na formação do Kendall. E esse aqui é um cada tique com saída na formação do Kendall. Aí olha só, aqui a gente teve menos 61 de stop e aqui menos 87. Por quê? Aqui no OHLC, a saída foi na máxima desse Kendall, que foi exatamente aquele cenário lá, né? Tipo, o robô mandou sair, mas o algoritmo de tique do MetaTrader estava lá na máxima e ele executou na máxima. Aqui eu estou no cada tique, ou seja, no cada tique ele fica verificando, aconteceu alguma coisa. Aí aqui o robô falou, aconteceu, é para estopar. Aí ele estopou e saiu aqui. Ou seja, o cada tique ele não tem o problema da saída no meio do Kendall. Porque a cada tique ele vai fazer essa checagem, entendeu? E aí ele saiu exatamente onde era para sair. Aí olha essa diferença aqui, ó. Do menos 87 para menos 61. Aqui a gente não teve diferença do preço. Caio, mas era para ter 60. Era para ser 60 o stop loss, não 61. Aqui também, ó, tá 63, era para ser 60. E aqui entra outra diferença no teste de cada tique. No teste de cada tique, a gente tem spread. No OHLC a gente não tem. Ele não faz simulação de spread. E no cada tique ele começa a simular spread. Por que deu esses R$3 de diferença? Não sei. Ele simulou um spread. E aqui também, mesma coisa. Ele simulou um spread. Aqui deu 3 pontos de spread, aqui deu 1 ponto de spread. Tá? Então, o cada tique ele faz essa simulação e o OHLC ele não faz. Aí, Caio, mas a gente não tem que testar o OHLC e a gente não vai ter o resultado do spread? Nas operações, não. Mas no resultado final, você pode levar em consideração lá. Considera que você vai tomar um spread, um tique por spread em cada operação. 2 tiques por spread em cada operação. E aí você subtrai lá do seu resultado. Tá? Então, aqui a gente já viu a diferença do cada tique para o OHLC na prática. Né? Essa questão da execução dos preços. E aí, o problema disso é exatamente... E aí, o problema do scalper, principalmente, é porque essas operações são com uma frequência muito maior, né? E aí ela vai ter essas diferenças em todas elas. Então, vamos lá. O que eu botei aqui como boas práticas? Já falei, abrir operações no fechamento, abertura de novos candles. A gente vai usar stop loss e take profit setados na posição, porque eles vão ser executados mesmo no OHLC. A gente não faz saída a mercado durante a formação de candle. Isso envolve, e quando eu falo saída, é saída por sinal, né, por algum sinal de indicador, dependendo do que a sua estratégia faz, ou gatilhos de break-even stop móvel, né? Tem estratégia que eu já vi por aí, tipo assim, eu tenho um stop móvel, eu vou acionar o meu stop móvel com 500 pontos e ele vai ser executado com 200, ou seja, deu 500, ele já está acionado, né? E aí, quando ele voltar em 200, a estratégia ela dispara a saída. É a mercado, né? Quando voltar no 200, ela dispara. Isso aí vai ter problema, porque vai ser executado na formação do candle. Qual que é a boa prática? A gente alterar o stop móvel, alterar o stop da posição para os 200 pontos. Ou seja, lá na posição tem que estar setado aonde é para ser executado o stop. Porque aí sim, quando o OHLC passar, ele vai ser executado ali. Nunca sair a mercado quando houver o gatilho. Tá? A gente vai evitar alvos curtos, e aí é o que a gente falou lá. Pela minha experiência aqui, a gente consegue fazer alguma coisa confiável se a gente usar mais de 80 pontos no índice, tá? A minha experiência principal é no índice, no dólar, eu não gosto de operar dólar, mas eu chutaria que é alguma coisa acima de 2,5 pontos, por aí, tá? 2, 3 pontos. A gente vai evitar break-evens e stop móvel curto, porque é aquele mesmo cenário lá do robô scalper. Entrei. Imagina que eu tenho o iniciante, ele sempre quer fazer isso. Ele quer fazer um robô que vai entrar, o stop gain dele é 50 pontos, se andar 25, ele joga para o break-even. O que vai acontecer? Toda hora vai ficar pegando break-even,
e na prática, o que vai acontecer? Você vai ficar tomando spread toda hora. Tipo, pega break-even e sai no zero, pega break-even e sai no zero, pega break-even e sai no zero. No backtest, ou vai pegar no alvo ou vai sair no zero, ou vai pegar no alvo ou vai sair no zero. E aí você vai somando de pouquinho em pouquinho ali, né? Na live trade, não. Você vai ficar tomando spread, e só de spread a conta não vai fechar, tá? Então a gente não vai usar. Além disso, é a questão da confiabilidade. A gente não sabe se ele vai pegar primeiro do que um stop loss, por exemplo, entendeu? Porque o algoritmo ele vai seguir aquele caminho lá. Ô, Caio, só mais uma dúvida ali no ponto anterior, que é de saída mercado e tal, do break-even e stop móvel, é tipo assim, de preferência sempre usar valores absolutos, vamos dizer assim. Tipo, valores, não, vai ser 200 pontos, vai ser 250, ou mais ou menos. Cara, é o que eu Não, faço. É o que eu é, faço. Tipo assim, quando, por exemplo, a gente vai ver isso lá na otimização. Eu não, por exemplo, eu quero otimizar um take profit. Eu fico otimizando de 10 em 10 pontos, de 20 em 20 pontos. No máximo eu faço de 50 em 50, às vezes eu faço de 100 em 100, por exemplo. Ou então eu faço de 100 em 100 para depois testar de 50 em 50. Tipo assim, eu não fico testando tique a tique ou de 10 em 10 pontos, entendeu? Porque não era isso a pergunta, era mais tipo assim, não ficar buscando saída na banda de Bollinger e tal. Tipo, valores mesmo. É isso que eu quis dizer. não, cara, depende muito, assim, isso depende da estratégia. Depende muito da estratégia. É, porque, por exemplo, tem estratégias que elas vão buscar alvos, que sejam um alvo definido em volatilidade, ou seja, um alvo definido em pontos. Olha, eu quero buscar 1.000 pontos, é para sair lá, e não importa o que aconteça. Mas tem estratégia que faz sentido, você, às vezes, é até uma saída antecipada, você quer sair no indicador. Vamos dar um exemplo clássico aqui, a estratégia 9.1, que é aquela quando a média móvel de 9 vira para cima, você vai comprar na superação do candle, que virou. E se ela virar para baixo, você vai vender na superação do candle, que virou para baixo. Qual que é a saída dessa estratégia? É quando o candle fechar abaixo, eu não lembro agora se é quando fechar abaixo da média ou se é quando a média virar de novo para baixo. Ou seja, você tem uma saída que é dinâmica aí. Beleza, esse exemplo não foi bom, né? Porque ele é na saída quando fecha abaixo. Mas vamos supor que seria quando ele tocar na média. Cara, é uma regra da estratégia, quando tocar na média. Ela pode ter uma saída no take profit, que é 1.000 pontos, que é 500 pontos, que é 600 pontos. Mas ela tem um outro gatilho de saída, que é quando tocar na média, por exemplo. E aí, se acontecer... só que o que você tem que pensar quando você estiver concebendo a estratégia? Isso vai ser testável de forma confiável? Tipo assim, cara, vai ser muito bacana se eu conseguir sair no toque da média, porque eu já vi que sempre que toca nessa média, volta. Ou então eu quero aumentar a mão no toque da média, entendeu? Enfim, as possibilidades são infinitas. Você vai conseguir fazer isso de forma confiável, testando o OHLC? Se a resposta for não, eu tentaria adaptar a estratégia para que a gente consiga ter backtest confiável. Eu sei que é chato a gente ter que adaptar uma ideia para a gente conseguir testar. Mas, cara, conseguir testar é o mais importante, porque se a gente tem um teste que ele não representa a realidade, não importa se aquela estratégia é lucrativa ou não, porque o nosso backtest vai ser fake. Entendeu? Então, cara, eu só levo para frente estratégias que eu consiga testar dessa forma. E aí eu falei para vocês lá na sessão de segunda-feira que a gente tem um projetinho lá que a gente desenvolve por institucional, que tem uma equipe de traders que eles mandam as estratégias para a gente. Isso faz parte da análise da estratégia. Se a estratégia ela não pode ser testada dessa forma aqui, a gente não leva para frente essa estratégia porque a gente sabe que o resultado dela não vai ser confiável do backtest. E se a gente não pode se apoiar nos dados, a gente não está fazendo trade quantitativo aqui, entendeu? Então, esse é o ponto principal, entendeu? A gente precisa ter um backtest confiável. Porque isso aqui, cara, isso aqui é a base de tudo. Isso aqui vai ser propagado lá para frente, eu falei, né? Se a gente tiver um backtest fake, a gente vai rodar otimização fake, vai fazer teste de robustez fake e vai botar uma estratégia fake para rodar em conta real e o resultado não vai ser bom. Pode até ser bom, mas vai ser diferente de tudo que a gente... todo o trabalho antes foi em vão, tá? Então, isso aqui é o fundamento da coisa.
tá? É que acho que eu não entendi alguma parte anterior, mas tranquilo, qualquer coisa eu te pergunto depois, pra não ficar atrapalhando muito a aula, sabe? É que, tipo assim, só do HLC a mercado não dá, mas pendente daria, daí, tipo, pra testar. É essa parte que eu não entendi muito bem. Tá, não, deixa eu explicar de novo aqui. Não, se quiser pode ficar depois, Não, assim, não, mas é só só para pra ficar não. claro, só para ficar claro, porque é confuso mesmo isso. Isso aí é um conceito importante, tá? É o que tu falou. Eu consigo fazer saídas no meio de candles se eu usar a ordem pendente? Sim, elas vão ser confiáveis, beleza. Eu não posso fazer saídas a mercado no meio de candles, porque o preço vai ser executado onde o algoritmo de checagem de OHLC estiver. Se eu tiver uma ordem pendente aqui no meio, cara, perfeito, ela vai sair no preço que ela estiver sendo executada. Eu não posso fazer saídas a mercado. A regra Ah, é essa essa. ordem pendente pode ser Pode. cruzamento de média, só que daí ele vai ficar mudando, né? Entendi agora. Isso, Tá, eu exatamente. entendi. Agora eu entendi. É isso Beleza. mesmo. Pode usar a ordem pendente, só que tu tem que fazer ela funcionar na tua estratégia. Por exemplo, se a média está caminhando ali, a tua ordem tem que ir caminhando junto com a média, entendeu? Aí o backtest vai ser confiável nesse caso. É importante aí você ver até o modo visual, né? Pra ver se realmente ela tá mudando, né? Sim, sim, tem que checar isso para ver se ela tem que. Se você quer fazer uma saída no toque e quer testar o HLC, aí você usa a ordem pendente e verifica, né? Se está fazendo do jeito Ah, certo. era isso a minha dúvida, mas fechou. Beleza, obrigado, cara. Beleza. Tá, então qualquer operação dinâmica executada dentro de um candle de 1 minuto será passível de inconsistência. Tá? O que eu falo de operação dinâmica? É qualquer execução dentro de um candle de 1 minuto, seja uma entrada, uma saída, qualquer coisa dentro de um candle de 1 minuto, no OHLC ele vai estar passível de inconsistência. Se for a mercado, de novo, a gente volta para isso que a gente acabou de falar. Se for ordem pendente, beleza, ele vai executar no preço correto. Tá, tá vamos lá. E aí aqui eu fiz dois resuminhos do quando que a gente usa o HLC e quando que a gente usa cada ticket, tá? A gente vai usar o HLC entradas e fechamentos de abertura, entradas em fechamentos e abertura de as entradas das operações vão ser feitas em fechamentos e abertura dos candles, tá? O take profit e o stop loss, eles têm que ser setados na operação. A gente não, a gente pode usar o HLC se não houverem saídas a mercado durante a formação dos candles e se houver saídas durante a formação dos candles, mas elas precisam ser com ordens pendentes, que são essa ordem stop limit e a ordem sell limit. Tá? E quando que a gente precisa usar cada tick? Quando a gente faz entradas e saídas durante a formação de candles com ordem a mercado, que foi aquele caso que eu mostrei para vocês lá, que ele conseguiu executar no preço certo. Tá? Nesse caso, cara, a minha estratégia ela precisa fazer execução a mercado no meio de candle, eu vou ter que testar cada tick. Beleza. E quando que eu posso usar cada tick também? Quando eu quero simular o efeito do spread. Porque no HLC não vai ter impacto de spread, no cada tick vai. E aí, assim, por curiosidade, né, se você quiser saber como que ficaria o resultado. E aí, cara, seguindo todos esses conceitos aqui, a gente vai ter backtests que eles vão ter 90 a 100% de... 100% é difícil, né? Mas de 90 a 95% de precisão em relação à conta real. Qual que é uma boa prática? A gente vai seguir todos esses preceitos aqui de entradas e fechamentos de candles e tal. Não vai fazer operações no meio dos candles e no final você roda o teste, você vai conseguir testar o HLC e quando você, beleza, essa estratégia aqui tá bacana e tal, aí você quer dar uma checada, roda um teste cada tick dela. Eles têm que ser muito próximos, eles não vão ser iguais por conta dessa simulação de spread e tal, vai ter diferença, mas eles têm que ser muito próximos. Mas, eventualmente, pode acontecer alguns problemas, tipo isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos voltar aqui para o Bullet Board padrão nosso, tá? Com stop loss e take profit setado. E eu vou rodar um teste aqui para vocês. Por que eu vou mostrar isso? Porque eu fiz esse teste. Eu rodei o HLC, o resultado foi aquele que a gente já viu na aula passada. E eu rodei um cada tick. E o cada tick foi bem diferente. Por quê? E aí você pode ter algumas inconsistências de dados, né? De
corretora. Vamos rodar aqui, ó. Não sei se vocês lembram desse dia aqui. É o dia 18 de maio, não sei se vocês já operavam nessa época, 18 de maio de 2017 foi o Joesley Day. E olha o que aconteceu nesse dia. 2017, 5, 19. Vou rodar um backtest visual, OHLC, vou rodar um cada tique. Tá. Muito rápido. Poderia. Olha só, tá estranho aqui, né? Um monte de candle vazio e tal. É que tem 1 minuto. Uhum. Pois é, mas é isso mesmo. Foi isso que aconteceu nesse dia. Olha só. Caraca. E aqui ele tá rolando cada tique aqui. Deixa eu liberar aqui. Beleza, ele terminou. Olha só. O que aconteceu nesse dia? Foi aquele gap absurdo de... Aqui não dá nem... Acho que foi 8 mil pontos de gap. Aqui, ó. O dia anterior estava em 68 mil. 108 mil. E ele abriu... No circuit breaker, né? No circuit breaker. breaker. O circuit breaker, verdade. Rolou um circuit breaker e aí ele ficou parado aqui. Ele abriu com esse gap gigante, por isso que deu circuit breaker. Com 8 mil pontos de diferença. E olha só, a gente está rodando o nosso backtest aqui. E olha o que aconteceu no teste cada tique. Esses candles aqui são uns candles inválidos, né? Porque, tipo, na prática, o robô nem conseguiria entrar aqui, porque isso aqui está no circuit breaker. Provavelmente essa operação não ia entrar, a bolsa estava travada, a bolsa só veio abrir aqui, ó, que já era qual é o horário aqui? 10h45. Só que aqui no nosso backtest ele executou, fechou fora, fechou dentro, executou, tá aqui, ó. Isso aqui é um candle válido para ele, né? Executou aqui, e aí ele estopou aqui. O stop seria de 300 pontos, né? Mas ele tomou um stop aqui de R$677, que isso aqui dá mais de 3 mil pontos. Deixa eu ver, 100 é 500. Mais de 3 mil pontos ele tomou de stop aqui. Ou seja, lá no nosso backtest cada tique, a gente já vai tomar uma porrada aqui de 3 mil pontos. Que isso aqui não aconteceria no live trade, porque ele nem conseguiria fazer a entrada. O mercado só abriu de fato aqui, ó. A entrada seria aqui, ó. Esse candle aqui, beleza. Aqui ele fez e deu um gain aqui, ó. E aí, esse teste ele tá cada tique, tá? E aí vamos testar o HLC. Ó, no teste OHLC, como foi diferente. Ele fez a entrada, mas ele fez a saída nos 300 pontos aqui. Ele entendeu que o stop loss estava ali e ele deveria sair ali. Ou seja, no backtest OHLC, isso aqui passou como um trade normal, passou despercebido. Foi um stop normal, não foi um stop de 3 mil pontos. Não foi uma aberração dos dados, digamos assim, né? Ou seja, no backtest HLC, a gente nem vai perceber o que aconteceu. Por que eu percebi que tinha um problema nesse dia? Porque quando eu rodei, eu não vou rodar agora porque vai demorar muito, né? O teste de cada tique. Mas eu percebi que ele estava fazendo a curva de capital aqui, e nesse dia ele deu uma porrada gigante para baixo. Aí o cara, que estranho. E no HLC não tinha isso. Aí eu fui ver, foi essa porrada aí do dia do Joesley Day, circuit break e tal. Então, esse tipo... Aí eu falei, olha, sempre rode HLC e no final rode um cada tique para ver se está igual, para ver se a curva tem o mesmo movimento, né? Nesse caso, não estava, porque pegou essa discrepância desse tipo de erro. E aí, esse tipo de erro, e aconteceu a mesma coisa no coronavírus lá. Teve o circuit break de abertura, né? E no cada tique ele tomava uns stops gigantes, que isso não iria acontecer, né? No live trade, porque ele nem abriria a posição. E no HLC, não. No HLC ele entendeu que ele deveria executar no preço certo e passou como uma operação normal. Então, mas isso aqui são exceções, tá? São exceções em dias assim. Nos últimos 5 anos tem o quê? Tem uns 4, 3 dias assim, e pode ser que aí no final você tem que... como que eu faço, cara? Eu rodei um teste cada tique e eu tô cheio de diferença lá. Cara, no final tem que descontar esses dias aí. Tipo assim, aqueles R$677 lá, no final desconta só 60. Enfim, ou... Eu não sei se não anda para fazer isso. Se você estiver programando, seu robô dá. Fala assim, olha, não testa nesse dia, porque esse dia está com a base zoada.
Aí você põe lá no código do robô, eu não quero que passe nesse dia. No ano, não sei se tem como fazer alguma coisa nesse sentido, ou acho que no ano tem, você tira alguns dias da semana, né? Só que aí vai Tem como tirar, fazer assim. aí tiraria todos, enfim, tem que tratar o teste para ele não passar por uma situação dessa, entendeu? Então, beleza. Então, no ano tem, então tem como fazer esse tipo de tratamento. Então, quando eu rodar o cada tique, se achar algum cenário bizarro desse aí, tira do teste, entendeu? Porque no longo prazo isso aqui não faz diferença. Então, tá, mais uma boa prática é essa aí. Sempre a gente rodar no HLC, rodar no cada tique, e eles têm que ser bastante semelhantes, tá? Mas, em resumo, sobre fazer backtests confiáveis é isso. A gente precisa entender a modelagem, precisa entender o tipo de ordem, e a gente sempre vai buscar testes OHLC, entradas sempre em candles fechados, todo tipo de operação sempre em candles fechados. Se for no meio da operação, tem que ser tudo setado, ou setado na posição, ou setado no book. Tá? E aí o backtest vai ser preciso. Nessa segunda parte aqui, eu queria já mostrar para vocês o Botspot, e aí não sei se todo mundo já conhece. Eu vou rodar um backtest completo aqui. Vou rodar um backtest aqui da nossa estratégia. E eu vou rodar nessa configuração padrão aqui. Depois a gente vai otimizar ela. Cadê? 500. Deixa eu tirar esse break. Tá meio diferente. Não, tá parecido, né? Com o que a gente rodou da última vez. Deixa eu tirar o break para ver se... Vamos lá, o fator de recuperação aqui está 508. Sem break-even, vamos ver como fica. 451. Piorou. Vamos botar o break-even. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é o procedimento para a gente fazer as validações lá no Botspot, tá? A gente vai rodar um backtest aqui, tá? Normal, no MetaTrader. E aqui, na janela que está o gráfico, a gente vai dar um botão direito, exportar para CSV. E aí você salva na pasta que você quiser. Eu vou salvar aqui, na parte de downloads. Eu vou chamar aqui de mentoria. Salvar o CSV, tá? Eu vou abrir aqui o Botspot. Botspot.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente estava falando, tá? De modulagem de teste, tipos de ordem, fique à vontade para perguntar, tá? Onde que a gente vai cadastrar um novo robô, tá? Todos vocês já têm acesso ao Botspot. Acho que tinha uma pessoa ainda que não tinha cadastro e não me passou o e-mail ainda, que se cadastrou. A gente vai vir aqui em robôs, novo. Tá? Aí essa telinha aqui. Aí bem aqui ele está falando, ó, você deve fazer o upload do arquivo CSV exportado pelo backtest do MetaTrader 5. Para ver os detalhes de como exportar o arquivo, acesse aqui. Não lembro se é tu, Renato. Não sei. Talvez seja. Depois tu cria tua conta lá, e aí eu já libero o teu acesso. Tá? E aí qual que é o detalhe aqui? A gente precisa transformar esse CSV em UTF-8 para ele ler aqui no Botspot. Como é que a gente faz isso? Deixa eu abrir o arquivo aqui. O arquivo CSV a gente consegue abrir no Excel ou então no Google Sheets lá, no Google Drive. Tá, esse aqui é o arquivo CSV. Eu vou dar um salvar como, procurar. E aí é só selecionar aqui, ó, CSV UTF-8 delimitado por vírgulas. Salva nesse formato. É só fazer isso. E aí salva no mesmo arquivo. Sobrescreve o arquivo nesse formato CSV UTF-8. Dá um salvar, substituir, sim, beleza, pronto. Ele já está salvo no UTF-8. Aí a gente vem aqui e vai fazer o upload dele. Vamos lá. Downloads, estratégia mentoria. A gente vai dar um nome para ela. Qual que é o ativo que a gente roda? Mini índice. Qual que é o mercado? B3. Qual que é o tipo? Day trade, swing trade? É day trade. E a gente coloca uma descrição.
quer detalhar a estratégia, só para a pessoa lembrar depois, quando eu tiver um monte de estratégia. Usando banda de Bollinger. Beleza. Vai dar um enviar e ele vai cadastrar aqui. Aqui ele vai demorar porque eu tenho um monte de estratégia na minha conta aqui, tá? E aí tá bem aqui, ó. Aqui eu tenho um monte, ó. Faço um monte de teste aqui. E aí ele joga aqui pro final e aqui ele já mostra qual que é o mercado. Qual que é o mercado? B3, índice, quanto que ela ganhou, qual que é o fator de lucro e qual que é o histórico que eu fiz o teste. Aí eu vou vir aqui em detalhes. Beleza. Aí aqui eu consigo ver aquela descrição que eu botei, qual que é o mercado e qual é o ativo que ela está rodando. E aí você pode se perguntar, pô, cara, mas qual que é a vantagem de eu subir um backtest que eu já tenho todas as informações lá no MetaTrader, eu vou subir aqui no Botspot para ver a mesma coisa? De fato, é uma dúvida que faz sentido, né? Mas tem algumas diferenças. Primeiro, olha só. Aí eu vou passar para vocês, eu vou dar um overview de tudo que tem aqui no Botspot, tá? Aqui no resultado do nosso teste, vamos lá. Primeiro, lá no MetaTrader, ele te dá toda a perspectiva trade a trade, né? Quantas operações foram lucrativas, qual foi a taxa de acerto, quantas operações ganharam, quantas operações perderam, qual que é o payoff. A perspectiva do Botspot é uma perspectiva de dados diários, mensais e anuais. Ou seja, quando eu estou vendo aqui que a estratégia tem 50% de taxa de acerto, eu não estou falando que ela acertou metade dos trades. Até porque se eu vier aqui no MetaTrader, eu vou ver, cara, tá errado, né? Tá errado o Botspot. Não ganhou 50% dos trades, ganhou 45%. Porque aqui não é 50% dos trades, aqui é 50% dos dias. Tá? A visão do Botspot é uma visão de portfólio. Eu quero montar um portfólio aqui, aí depois a gente vai ver como a gente monta um portfólio. Mas eu quero ter uma visão macro da minha conta. Eu não quero ter aquela visão que o MetaTrader já me dá. Exatamente por isso, porque eu consigo ver isso lá no MetaTrader. Então, aqui eu tenho uma visão dos dias, tá? Essa estratégia ela operou em 1.185 dias, desses 601 foram positivos e 584 foram negativos. Isso me dá uma taxa de acerto de 50,72%. Um fator de recuperação de 5,50. O fator de recuperação a gente já viu na última aula, ele é o drawdown, ele é o lucro dividido pelo drawdown. Isso me dá um payoff de 1,17. O que é o payoff? A média dos dias positivos dividido pela média dos dias negativos. Ou seja, essa é uma estratégia que ela vai ganhar na metade dos dias, mas quando ela ganha mais do que ela perde. E ela ganha nessa proporção aqui. Eu ganho R$14 a mais por dia do que quando eu perco, usando um contratinho, tá? Porque eu fiz o teste com um contrato, eu subi aqui com um contrato. Isso me dá uma média mensal de R$158. O que é a média mensal? É o lucro total dividido pela quantidade de meses do meu teste. Se eu não me engano, o meu teste tem 60 meses. Mais ou menos isso. Ele conta quantos meses tem e tira a média, tá? E aqui eu tenho uma curva mês a mês, tá? Se eu passar o mouse aqui, eu consigo... nota que ele está passando mês a mês, tá? Ele não está mostrando o que está acontecendo dentro do mês, porque isso a gente vê aqui embaixo. E aí ele mostra o meu drawdown máximo e ele mostra quando aconteceu. Isso aqui o MetaTrader não mostra. Ele não mostra quando que foi o drawdown máximo. E aqui a gente consegue ver que aconteceu de setembro de 2020 até abril de 2030. E é esse pedaço aqui, né? Ó, aqui tem um topo e esse topo foi superado. Então o drawdown é isso aqui. Tá. E aqui ele mostra qual foi o maior loss diário, que foi de R$300, que foi no dia 18 de janeiro. E aqui ele mostra um gráfico ano a ano. Essa curva, ela é uma curva ok, é uma curva positiva, porque ela é positiva ao longo do tempo, né? Mas não me agrada muito esses anos, tipo assim, 2016. Beleza que ele estou carregando desde abril, né, de 2016. Mas, cara, foi praticamente um ano no 0 a 0. Né? E, assim, esse resultado... Claramente, ele foi construído no ano de 2019, né? Ou seja, essa estratégia, do jeito que ela está configurada, ela ganhou muito em 2019. Nos outros anos, ela foi medíocre, foi razoável, né? Fez R$470 no ano de 2020. Ficou de lado o ano inteiro. Ô, Caio,
Oi. Para exportar um backtest para o Botspot, você bota geralmente quantos anos? O histórico completo. Eu sempre faço o histórico completo da corretora, 5 anos. Tá? Que é o que a gente vai usar aqui durante a mentoria. Tá? Mas você pode fazer o ano que você quiser. Se quiser testar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. É só exportar, fazer aquele esqueminha lá do CSV e subir aqui. Tá? Aí essa estratégia aqui ela não me agrada dessa forma, porque ela tem um ano de 2019 muito forte, ou seja, é um resultado construído com outliers aqui, né? É um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva, não, um ano fora da curva aqui. Mas ainda assim, ok, no resto, pelo menos, ela tem um risco controlado, né? E aí, o maior gain diário, 360, que foi 8 de maio de 2018, e aqui ele mostra o maior período de estagnação. Eu tenho até que mudar isso aqui. O maior período de drawdown é o maior período de estagnação, que foi de agosto de 2016 até 11 de 2017. Ou seja, a gente ficou 4 meses sem ganhar, ou 8 meses sem ganhar dinheiro. Aí, aí já entra aquela análise do fator psicológico de estar rodando essa estratégia, né? Você aguentaria ficar 8 meses sem ganhar dinheiro? E foi aqui, né? 8 de 2016. Foi aqui, ó. Daqui, ela só foi ganhar dinheiro de novo aqui, ela superou um topo e mesmo assim continuou de lado. Foi ganhar dinheiro de fato para cá, ó, 2018. Ou seja, a maioria das pessoas não tem emocional, e com razão, né? Para rodar esse tipo de estratégia aqui. Tá, e aqui embaixo a gente já começa a ter uma visão por ano. E aí ele já traz um ano mais recente, que é 2021, e ele mostra mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e tal. Ele mostra a performance dela mês a mês. Se eu botar o mouse, eu vejo quanto que foi em cada mês. E aqui eu tenho basicamente as mesmas estatísticas de cima, só que para esse ano. Aí, ou seja, essa estratégia ganhou R$ 544 em 2021, que dá uma média de R$ 90, porque ele está dividindo por 6 aqui. Nesse ano, ela operou em 99 dias, e desses 6 meses, ela teve só 2 meses positivos e 4 meses negativos. E essa é a curva de capital nesse ano. Tá? Ela está positiva, mas ela já passou por um drawdown aqui de R$ 1.100 nesse ano, tá? Que aconteceu de 4 de janeiro até 19 de abril. O melhor mês foi abril e o pior mês foi janeiro. Aí aqui tem esse botãozinho aqui, detalhes. Isso aqui é um gráfico de dispersão dos resultados. Cada pontinho desse, ele é o resultado de um dia, tá? E aqui, por que é bacana esse gráfico? Eu consigo ver os pontos fora da curva. E aqui eu consigo tirar alguns insights de melhoria, principalmente de alvo de stop. Teve um cara que fez um dia que fez R$ 360, mas na média eu fico aqui, os meus melhores dias são esses aqui, R$ 240. E por que R$ 240? Porque a minha estratégia está com 600 pontos de alvo, e nesses dias ele teve dois takes cheios, né, que dá R$ 240. E eu tenho um monte de dia aqui com menos 120, vários dias com menos 120, porque são vários dias que ele tomou 2 stops. E aqui, um ponto fora da curva, que são 2 dias com menos 300. Ou seja, são 5 stops no mesmo dia. Um stop é 60, ele tomou 5 stops no mesmo dia. Talvez isso aqui me dê um insight para será que eu preciso limitar as minhas perdas? E aí eu posso vir aqui no robô, limite de perda. Eu posso botar um limite de perda aqui e ver se o resultado melhora. Aí eu posso fazer esse tipo de análise visual aqui nesse gráfico. E aqui eu estou vendo o ano de 2021, né? Mas eu posso ver o ano de 2020. Olha o ano de 2020 de lado. 6 meses positivos, 6 meses negativos. Vamos botar no melhor ano aqui. O ano de 2019. E aí, beleza, já foi melhor, né? Foram 10 positivos e 2 negativos. Olha a curva, como ela foi bem estável. E aqui eu consigo ver dia a dia, tá? Se eu passo o mouse, eu consigo ver dia a dia. Aqui eu vejo mês a mês. E aí, o gráfico de dispersão aqui, já tem alguns caras aqui, Tem mais caras aqui para cima dos 300, né? Tem vários aqui, com 240. E aí já os meus dias de prejuízo também não tive muitos. O meu pior foi 235. E outro gráfico bacana, que eu acho o mais importante, é esse aqui, que é um gráfico de drawdown. Como que a gente lê esse gráfico? Sempre que a curva se afastar do ponto zero, é porque iniciou um drawdown. E aí lembra que eu falei para vocês, quando eu estava explicando o drawdown,
que no primeiro dia de prejuízo eu já estou iniciando um drawdown, já é o início de um drawdown, aqui fica claro. Aqui a curva está no zero, primeiro dia de prejuízo é o início de um drawdown, e ele vai continuando para a direita, até chegar nesse fundo aqui, que foi eu consigo passar o mouse e estudar isso aqui, né? Até chegar nesse fundo aqui, ou seja, esse drawdown ele teve R$ 1.218, e aí começou a recuperar. E aqui eu consigo dar um zoom. Cara, olha esse drawdown aqui que foi gigante, né? Aí, por que é bacana esse gráfico? Eu consigo ver a média do meu drawdown. Tipo assim, por mais que eu tenha tido um drawdown aqui de R$ 1.800, esse drawdown foi um drawdown que se diferenciou dos outros, né? Porque geralmente o meu drawdown ele batia, desculpa, o meu drawdown ele batia aqui. Ó, ele tinha um suporte, digamos assim, né? Ó. E aqui esse suporte foi rompido. E o suporte existe para isso, né? E até o drawdown, e aqui a gente já entra num conceito que a gente vai falar melhor na próxima aula, quando a gente discutir se a gente deve fazer um backtest curto, um backtest longo. Olha se eu tivesse testado essa estratégia até 2020, o meu drawdown máximo seria esse aqui, ó. Seria mais ou menos 1.200 pontos. E o que aconteceu em 2021? Meu drawdown máximo foi estourado. E ele foi estourado 50% a mais, né? Tipo, aqui tem 1.800, né? Olha só quantos drawdown eu tomei a mais. E é por isso que a gente sempre testa o histórico longo, né? Para a gente ter essa visão com a maior amplitude possível. E o que eu consigo fazer aqui, eu consigo dar um zoom aqui, ó. Seleciono só esse período, aí ele dá um zoom nesse gráfico, e eu consigo entender melhor esse período. Aí eu quero entender por que esse drawdown foi além da média aqui em 2021. Aí eu vou pegar o gráfico lá e vou ver. Primeiro, tem alguma coisa errada no meu backtest? A minha estratégia tem algum problema? Não, cara, tá normal, tá tudo certo. Foi simplesmente ciclo de mercado, a minha estratégia opera contra a tendência, o mercado estava socando na tendência, a volatilidade aumentou muito, enfim. E aí você vai entender o que aconteceu nesse período, e esse gráfico ele ajuda a analisar isso, né? Você pode dar o zoom e entender, e aqui ele mostra a maior sequência de dias negativos, né? O que comprova que... comprova a gente sabe, né? Mas o que mostra graficamente que drawdown não tem nada a ver com sequência de dias consecutivos. A gente pode procurar aqui onde que foi essa sequência de dias negativos, e a gente vai ver que esse drawdown continuou, mesmo não sendo em sequência, né? Então, esse é um gráfico muito importante, cara. Eu sempre analiso isso aqui. Tá, e aqui tem um gerenciamento de risco, que é um gerenciamento de risco bem burro, tá? Eu vou mostrar lá, quando a gente for falar de Monte Carlo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um gerenciamento de risco efetivo, tá? O que essa telinha está fazendo aqui? Ele pega o drawdown máximo, que foi de R$ 1.800, e a média de lucro, que é de 158, e ele faz o seguinte: cara, eu quero ser agressivo. Eu vou rodar exatamente com o meu drawdown máximo. E aí você aloca R$ 1.800 nessa conta e você vai ter um retorno de 8%. Por quê? Porque a minha média mensal é de R$ 158. Em relação a R$ 1.800, isso vai ser 8,73%. Na prática, a gente sabe que isso aqui não funciona, porque R$ 1.800 é um drawdown máximo, é um drawdown teórico, de backtest. A gente ainda precisa adicionar custos, tá? Então, se você rodar com R$ 1.800, em algum momento você vai quebrar a conta. E o que é um gerenciamento de risco moderado? É 2 vezes o drawdown. Um gerenciamento de risco conservador é 5 vezes o drawdown. Mas isso aqui é só um mero exemplo, tá? A gente vai ver como fazer isso do jeito certo lá na simulação do Monte Carlo. E aqui nesse botãozinho ele explica todas as estatísticas, tá? Então, um backtest aqui no Botspot é isso. A gente pode simular portfólios. E aí a conta que vocês têm acesso ao plano Pro, tá, do Botspot, que é uma conta sem limites de, se não me engano, é 50 o limite, tá? Você pode fazer 50 portfólios lá com 50 robôs dentro, tá? Então, você pode testar todas as combinações possíveis. E o que um portfólio faz? Deixa eu montar um portfólio. Vou mostrar um portfólio.
Esses aqui são os meus robôs, tá? O que o portfólio faz? Você pode cadastrar vários robôs lá, sobe os backtests dos seus robôs, e aí você seleciona eles aqui, ó, seleciona quais você quer. Eu vou fazer um portfólio com essas 6 estratégias. Aí você vem aqui em simular portfólio. Ele vai processar. O que ele está fazendo aí? Ele está fazendo um compilado de todos os robôs, quanto que todos iam ganhar, quanto que todos iam perder, e ele está fazendo uma curva de capital só, simulando o que todos esses robôs fariam na sua conta. E aí a curva final é essa. Aí, olha só como a gente tem uma curva que é muito suavizada, né? Praticamente uma linha reta para cima. E olha só, a gente estava falando de fator de recuperação de 7, 8, de 10. Olha como fica um fator de recuperação de um portfólio. Ele fica absurdamente mais alto. Por quê? Porque ele soma o lucro de todos os robôs, mas ele não soma o drawdown. Porque quando tem um robô que está perdendo, tem um robô que está ganhando. Isso a gente vai ver em detalhes lá no último módulo, tá? A parte de simulação de portfólio. Estou só dando um spoiler aqui para vocês. Aí, olha só, ele ganha muito, porque eu tenho 6 robôs aqui, mas o meu drawdown ele não é alto, porque um robô protege o outro. Aí, essa aqui é a curva de drawdown. Pode ver que ela teve algumas porradas para baixo, mas na média ela fica aqui, ó, em 1.200, 1.500. E aí e a vantagem do Botspot é essa, em relação ao MetaTrader, né? Você pode simular portfólios e você tem mais recursos visuais para fazer essa análise. E aqui tem a correlação, que a gente também vai ver no último módulo. Ele está fazendo o cálculo da correlação aí. Ele faz a análise entre as estratégias, tá? Quanto que uma estratégia é correlacionada com a outra. É um cálculo pesado aí, porque ele pega todas as operações de todos os robôs. Aí ele mostra aí a correlação. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai entender mais por final. Tá? Outra coisa que vocês podem usar, o Botspot, ele funciona para a gente analisar backtest, funciona para a gente analisar portfólios, tá? A gente pode acompanhar em tempo real nossos robôs e a gente pode ver o histórico. Isso aqui é esse menu real time aqui, tá? Só que esse aqui é da conta controle dos meus robôs. Eu tô dando um exemplo para vocês. Como que funciona essa tela? Eu não sei se alguns de vocês já usaram, outros nunca usaram, então eu tô dando um overview aqui, tá? O mercado está fechado agora. Se ele tivesse aberto e eu tivesse operações fechadas, a operação ela aparece aqui, ó, operações abertas. E aqui tem uma barrinha de progresso que mostra se ela está indo para o alvo ou se ela está indo para o stop. Ela fica verde se estiver indo para o alvo, fica vermelha se estiver indo para o stop. Aqui tem uma curva de capital de tudo que aconteceu hoje. Cada ponto desse é um trade fechado. E essa é a curva do portfólio. E aqui é a curva de todos os robôs. Você pode selecionar qual curva você quer ver. Se eu quero ver só do portfólio. Então, olha o que estava acontecendo hoje. Hoje, os meus robôs chegaram a estar perdendo R$153. No final, eles pegaram aquela porrada da venda que deu hoje à tarde e aí fecharam com 52 positivo. Então, eu consigo ver a curva de todos os robôs, ou isoladamente. Eu quero ver só esse aqui, enfim. E aqui ele mostra as operações abertas e aqui ele mostra as operações fechadas. Tudo o que aconteceu hoje. O robô OpenFire, ele fez uma operação, teve um gain, ganhou R$9. O robô Scorpion 30 fez 2, tomou um gain, um stop e saiu com R$1. E assim vai. Consigo ver tudo aqui. Aqui ele mostra como se fosse uma timeline do que aconteceu, né? Você não precisa ficar acompanhando isso aqui o dia inteiro. No final do dia você chega aqui, olha e você vê que às 9h10 esse robô ganhou R$9, esse robô perdeu 59 e assim vai. Você consegue ver o horário de fechamento da operação. E aqui eu tenho um gráfico de barras, robô a robô, com um gráfico de linha do saldo. Ou seja, eu consigo ver a performance de cada robô no dia e também eu tenho uma linha que representa o saldo acumulado, né, do portfólio. Aí aqui foram 4 operações com lucro, 3 com stop, R$52 de lucro no dia, 57% de taxa de acerto, 1,23 payoff. Isso aqui é o real time, todos vocês têm acesso a isso. Para usar, é só cadastrar a conta aqui no menu acessos, e aí vai ser gerado um código de acesso para vocês. Aí vocês vão baixar um robozinho. Aqui no menu acessos tem os detalhes, né, de como que faz a configuração. Vocês baixam um robozinho e adicionam ele no MetaTrader de vocês. Esse robozinho não é um robô que opera, claro que não, né? Ele só faz sincronizar a conta com o site. E aí precisa adicionar o domínio do Botspot lá. Aqui tem um tutorialzinho de como faz, uma explicação, aqui no menu acessos.
Ele serve tanto para real quanto para demo, assim, né? Tipo, Sim, pode plugar quantas contas quiser, pode ser conta demo, pode ser conta real. E aí, por exemplo, se você roda 2 portfólios diferentes, e aí você separa ele em contas diferentes, você pode plugar, pode instalar uma conta da XP, uma conta da Genial, por exemplo, e aí fica as 2 contas lá. E aí você consegue ver as 2 contas juntas, e aí você consegue selecionar, eu quero ver só a XP, eu quero ver só a Genial, ou quero ver todas juntas. Você pode plugar quantas contas quiser e quantos robôs quiser, tá? E aqui a gente tem a outra telinha, que é o histórico. E aqui ele está carregando os dados do histórico dos meus robôs, só para usar de exemplo aqui para vocês, tá? Ele está demorando porque ele está pegando dados desde agosto, que é quando eu liguei. E aqui esse é o histórico desde agosto, tá? Dos meus robôs rodando na XP com um contrato. E aí, ó, são 214 dias de track record, 120 dias positivos, 94 dias negativos. Esse ano tá complicado, tá andando de lado, aqui, ó, praticamente no 0 a 0 esse ano, andando de lado, todo esse período. E aí, eu tenho uma explicação para isso, né? Porque os meus robôs eles são enviesados na contratendência e eles se beneficiam de gaps na abertura. Eles ganham muito quando tem gaps na abertura e esse ano, basicamente, os gaps estão bem curtinhos. E aí os robôs ainda não deram aquela porrada, né, que joga o resultado para cima, como foi aqui no mês de setembro, por exemplo. Como foi o segundo semestre do ano passado inteiro. Olha só, de agosto até dezembro, só teve um mês negativo. E olha só, setembro fez R$3.500 com um contrato. Tá? Teve vários meses muito bons. E esse ano, olha, tá brigando aqui para ficar no 0 a 0. Maio foi o pior mês. Mês passado agora, perdeu R$1.200. E aí, paciência, né? Tem que esperar, tem que deixar rolar. E aí eu tô até fazendo um trabalho de tentar adicionar estratégias a favor. Eu já estou testando, na verdade, essas estratégias a favor da tendência, para fazer um hedge aí nesse ciclo de mercado, né? Quando o mercado não está favorável para as demais. Os resultados estão ficando bacana. Eu acho que até no próximo mês eu vou liberar esses robôs aí. Mas aí, voltando aqui, esse é o resultado total que ele fez desde o início, como contrato. As mesmas informações que a gente tem lá no backtest, taxa de acerto, ou seja, 56% dos dias eles foram positivos, fator de recuperação, lucro pelo drawdown, payoff, média de dias positivos pela média dos dias negativos. Aí o meu drawdown máximo, que foi de 7 de janeiro até 27 de abril, foi um drawdown longo, e vários clientes não aguentaram e desligaram o robô nesse período. Foi daqui até aqui, mais ou menos, ele superou e já começou a perder de novo, que foi maio, né, que foi o pior mês. Ou seja, basicamente ele está dentro do... Ele superou, mas ele está dentro ainda do range, né, do drawdown do início do ano. E aí o maior loss diário, perdeu R$950 em um dia e ganhou R$874 no outro dia. E aqui eu tenho o detalhe de todos os robôs. E aí isso que é bacana. Desculpa. Eu consigo ver as estatísticas robô a robô de conta real. Todas essas operações aqui foram de conta real. Esse robô OpenFire aqui, ele fez 211 operações, ele ganhou 168, isso dá uma taxa de acerto de quase 80% e um payoff negativo. Aí aqui a gente vê na prática, aqui é conta real, não é backtest, aquilo que a gente discute na última aula, né? Robôs com alta taxa de acerto e um payoff menor do que zero. Ou seja, ele acerta 80% dos dias, mas uma perda leva mais do que 2 dias de game. E é normal, tudo bem, é a característica desse robô. E é o único robô que eu tenho assim no portfólio. Alta taxa de acerto, baixo payoff. Os outros, ó, todos acertam aproximadamente 50%, mas todos têm o payoff acima de zero. Ou seja, risco-retorno positivo. Stop curto, alvo grande. E por conta disso, o meu portfólio ele trabalha dessa forma, quando o mercado não está favorável para o ciclo dele. Por quê? Ele vai estopar com frequência. Ele estopa com frequência, porque as estratégias são assim, elas são concebidas dessa forma, tá? Elas vão errar mais do que acertar. Mas quando elas ganharem, elas vão compensar o risco. Por exemplo, o robô Scorpion 30,
O robô Scorpio 30, ele tem um alvo 3 vezes maior do que o stop. O Fisherman, ele tem um alvo 2 vezes e meia maior do que o stop. O TDF, 3 vezes maior do que o stop. E assim vai. Ou seja, a maior parte do tempo eles vão estar perdendo. Ou seja, quando o ciclo está desfavorável, ele está perdendo, está perdendo, está perdendo. E quando o ciclo encaixar, ele vai ganhar muito, que vai compensar vários meses de perda. Que é o que a gente vê aqui, né? Por exemplo, setembro, um mês de setembro, se acontecer um mês de setembro, por exemplo, se junho fecha assim, ou se julho for igual a setembro, eu pago o stop de 5 meses, por exemplo, entendeu? Essa é a filosofia do meu portfólio. Né? Mas não estou dizendo que essa é a melhor filosofia. Na verdade, essa não é uma filosofia se você quiser vender robôs, porque os clientes eles não têm paciência para isso, né? Mas ela é uma filosofia que eu gosto e que eu sou confortável em rodar assim, porque eu gosto de risco-retorno positivo. Tá? Mas não tem nada de errado se você fizer o contrário. Robôs que ganham muito, muito, todo dia ganham pouco, né? Mas ganham todo dia, e num dia eles vão entregar. Vai ser uma curva ao contrário dessa, né? Eles vão ganhar e um dia vai ter uma porrada. Aí eles vão demorar um bom tempo para recuperar a porrada. Enfim, são filosofias de estratégias diferentes, né? O ideal é que você consiga mesclar isso tudo. E aqui embaixo tem um gráfico de barras, né? Robô a robô. E por que isso é bacana? Você consegue ver a performance deles, né? Estudar. E aqui, ó, eu consigo filtrar a data, né? Vamos ver esse mês só. Ô, Caio, Oi. com relação à conta que já roda, se você validar ela no Botspot, fizer o acesso, ela pega todo esse histórico desde o início ou só a partir do período que você lugar? Ela pega todo o histórico que tiver na sua corretora. Porque antigamente as corretoras elas tinham todo o histórico lá, né? Hoje em dia elas restringem, né? Por exemplo, se você for lá no seu histórico do MetaTrader na XP e consultar janeiro, por exemplo, não tem mais dados de janeiro lá. Se eu não me engano, eles estão fornecendo 3 meses. Então, o que você tiver disponível no seu MetaTrader, o Botspot, a ferramenta consegue trazer para o Botspot. Você só precisa configurar aqui no menu acesso. Quando você cadastrar a sua conta, por padrão, ele vai pegar 1º de junho, que é o mês corrente. E aí você vai lá e informa, olha, eu não quero 1º de junho, eu quero desde 1º de março. E aí, quando você sincronizar o robozinho, ele vai trazer desde 1º de março. Você consegue pegar o histórico. Eu tenho um portfólio rodando desde fevereiro. E aí, quando eu tento exportar o histórico, dar uma olhadinha, é uma merda, porque só vem justamente abril, maio, enfim. Ele está excluindo o resto. Eu tive uma briga feia com a XP por causa disso, porque nem eles sabiam que isso estava acontecendo. Quando isso aconteceu ano passado. E era exatamente quando eu estava desenvolvendo essa ferramenta. E aí eu queria pegar todo o meu histórico. Eu tinha muito histórico na minha conta pessoal, né? Eu tinha histórico desde 2019. Lá na XP, né? Eu tinha alguns relatórios HTML salvos aqui. E aí, quando eu comecei a desenvolver isso aqui, eu falei, beleza, eu vou exportar o histórico. Aí, quando eu fui ver, estava restrito o meu histórico lá. Tinha 3 meses de histórico. Aí, eu entrei em contato com eles. Aí, eles falaram, não, para você gerar o histórico. Aí, eles começaram a me dar tutorial de gerar histórico. Aí, eu falo, não, eu sei gerar o histórico. Tá. Aí, eles falam, não, você está gerando errado. Você tem que selecionar a data certa, não sei o quê. Aí, o cara, mandei um monte de print, mandei vídeo. Aí, eles, é verdade, você tem razão. Nós vamos verificar com o nosso time de TI o que está acontecendo. Aí ficaram assim um mês. Aí eu pedi uma resposta, aí eles falaram, nós ainda estamos verificando. E aí eles responderam o seguinte, eles falaram, agora nós estamos restringindo o histórico. O nosso limite de histórico é de 3 meses, se eu não me engano. E aí foi isso, que eles decidiram restringir. E aí entra a importância de você usar uma ferramenta como essa, porque você tem os seus dados registrados aqui na plataforma. Se hoje eu não tivesse isso aqui, eu não saberia meu track record desde agosto. Porque se eu tentar gerar ou todo mês eu ia ter que gerar um histórico lá no MetaTrader, e mesmo assim ele não ia compilar. Né? Ele não fica sincronizando toda hora, não. Tipo, uma vez que você colocou, ele salva para trás? Sim, salva. Por exemplo, se você ligar amanhã e você falar, olha, eu quero que sincronize desde março, e se você tiver dados desde março na corretora, ele vai trazer tudo, desde março, vai salvar lá. E aí amanhã abrir um novo trade e fechou. Ele vai atualizar o teu histórico, automaticamente. Cada operação nova que entrar, ele atualiza o teu histórico. Entendeu? Tudo automático. E o para trás, ele importa da corretora. Então, tua sorte é isso mesmo, né, velho? Porque senão tava lascado. Exatamente, Tem que ter. Por isso, aí, assim, existem outras ferramentas que fazem isso, né? O MyFXBook e tal. O próprio MQL5. Aí, cara, tem que usar uma ferramenta para salvar o histórico, porque senão você acaba perdendo. E, cara, esses dados eles são muito úteis para você fazer
Otimização do seu portfólio, né? Tipo, tirar uma estratégia, adicionar outra. Por exemplo, nesse meio tempo eu tirei uma estratégia que ela estava performando, ela estava com um ciclo de drawdown muito longo. Pessoalmente, eu ainda rodo essa estratégia. Eu não sei se, acho que nenhum de vocês assina meu portfólio, mas acho que foi em abril, que era o meu robô Scalper. Eu ainda rodo ele na minha conta, mas eu desliguei ele para os clientes, porque ele estava com um ciclo de drawdown muito longo, as pessoas estavam reclamando, tinha dias que o portfólio ia bem e ele entregava tudo, e aí estavam reclamando muito, e de fato ele estava passando num ciclo muito ruim, um período de drawdown longo, que a maioria das pessoas não aguenta. E aí eu falei, galera, seguinte, a partir de hoje esse robô ele vai sair do portfólio, tá? Aí a gente diminuiu a margem para rodar, né? Porque o drawdown ia ser menor. Mas eu, na minha conta, eu rodo. E se eu falar para vocês o que aconteceu? Os 3 meses, desde que eu desliguei, 2 meses e meio agora, desde que eu desliguei para os clientes, esse foi o melhor robô nos próximos... Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Foi o melhor Mas é robô. assim, pô. O melhor robô no mês de abril e Eu o melhor robô no mês de maio. Os clientes não pegaram. tava- rodei uma estratégia, aí, sei lá, passou 4 meses num fundo da porra. Aí eu fui e pirei. E deixei na demo. Aí no mês que eu deixei na demo, recuperou os Começa a 4 ganhar. meses. Isso é uma raiva da porra que dá, velho. Cara, é assim. E esse é o bom de você operar com estatística e você confiar na sua estatística. E como que a gente confia? É exatamente fazendo o que a gente fez na aula de hoje, né? É a base, né? Quando você confia, cara, deixa rolar, porque você sabe que aquilo já aconteceu no passado, que podem ter diferenças no live trade, né? Diferenças aceitáveis, né? Você pode ter um drawdown um pouco maior, porque a gente vai entender o desvio padrão ali do drawdown quando a gente fizer um Monte Carlo. Mas você tem confiança, cara, e deixa ela rodar. Aí por uma questão de lidar com o cliente, esse tipo de coisa, eu falei pro pessoal desligar. Mas eu continuei rodando a minha conta e recuperou. Não recuperou tudo ainda, mas já recuperou, sei lá, 70%, 80%. Né? Enfim, e aí só para exemplificar aqui que eu consigo filtrar as datas. Ó. Eu estou filtrando o mês de junho. O mês de junho está negativo, R$ 393. São 6 dias positivos, 5 dias negativos. Ó, e ele está negativo por conta deste maldito dia aqui que tomou uma porrada violenta. E o que é um dia desse aqui? É o pior dia para o meu portfólio. Eu falei para vocês que o meu portfólio ele é enviesado na contratendência e ele se beneficia de gaps na abertura. Né? As estratégias, não que a estratégia opere gap, não é isso. Mas em dias de gap, e gap grande, que o gap é fechado, elas vão se dar bem, vão se dar muito bem. E dias que tiver um gap e foi embora desde a abertura, ele vai embora. Vamos ver aqui o que aconteceu dia 1º de junho. Vou puxar o Infut aqui. Um gráfico de 15 minutos. 1º de junho. E assim, eu sei que é assunto da próxima aula, né? Das próximas, que é de portfólio, mas assim, vale a pena você, tipo, montar portfólios de ciclos diferentes? Ou, tipo, se você colocar muito portfólio com diversos tipos de ciclos, vai tender a zero, assim, Não, vale a pena. Vale a Mas pena. assim, vale a pena e você vai ver isso refletido nos números. Eu até conversei com o Paulo hoje. O Paulo ele não está aqui porque ele veio só a gravação depois. Ele me fez acho que foi ontem, ele me fez uma pergunta nesse sentido. Como que eu gosto de montar os portfólios, né? Eu gosto de equilibrar. A gente vai ver com mais detalhes isso depois, mas eu gosto de equilibrar em estratégias contra tendência, estratégias de tendência, estratégias com alta taxa de acerto e baixo payoff, estratégias com alta taxa de acerto e baixo payoff e baixa taxa de acerto e alto payoff. E aí você vai ver que quando você montar esse portfólio, as curvas vão ser muito mais suavizadas. Só que quem vai responder quantas contra-tendências, quantas tendências vão ser os números, vai ser o fator de recuperação. Se você tem, por exemplo, o meu portfólio ele é enviesado na contra-tendência, são 6 estratégias. 4 delas são contra-tendência e 2 são de tendência. Por que eu não adiciono mais estratégias de tendência? Porque as estratégias de tendência que eu já testei ali, eu tenho mais estratégias do que essas 6? Tenho, mas esse é o portfólio que eu obtive o maior fator de recuperação. Se um fator de recuperação está dizendo que com 4 estratégias é melhor do que 3, eu vou deixar 4, 2 e paciência. Vai ter um ciclo, que é o que eu estou passando agora, que ele não vai performar bem, mas ao longo do tempo, esse é o melhor resultado, entendeu? Sim, e aí, sim. Existem outras abordagens. Se você quiser surfar uma
por exemplo, isso a gente vai entender melhor quando a gente for fazer WFA e otimização. Tipo assim, você pode otimizar o seu portfólio tendenciando ele para um ciclo mais recente. Qual que é o... Aí tem os prós e tem os contras. Qual que é o pró? As suas estratégias vão estar mais adaptadas aos últimos 6 meses, ao último ano. Não quer dizer que elas só funcionam ali, não. Elas têm um histórico legal ao longo do tempo, mas elas ganharam muito ali no último ano, por exemplo. E aí, qual que é o pró? O pró é esse, né? Ela está adaptada ao ciclo de mercado. E qual que é o contra? Que você vai ter que fazer reotimizações nela com mais frequência, para ver se sempre ela está ajustando sempre ela ali a parametrizações mais recentes, tá? E tem até uma pergunta aqui, o Lucas falou, esses robôs já passaram por alguma reotimização ou a mesma configuração desde setembro? Então, é a mesma configuração desde o início, desde agosto. Alguns passaram por... Não foi reparametrização, alguns tiveram filtros adicionados. Por exemplo, o Scorpion 15, ele é um robô contra tendência. E em fevereiro ele tomou uma porrada violenta. Eu não me lembro se estourou o drawdown ou se ficou próximo do drawdown. E aí esses períodos de porrada, porque quando tá indo tudo bem, você não tá nem aí para a estratégia. Cara, tá indo tudo bem, beleza, tá ganhando muito, tá ótimo. Que é como foi os últimos 6 meses do ano passado. E aí quando ela começa a tomar porrada, você começa a fazer aquele ficar de olho mais próximo, né? Cara, por que está acontecendo isso? Tem alguma coisa errada ou não? Está dentro da estatística, que é o que a gente vai ver na última aula também, que é a parte de aderência estatística, de backtest para conta real. Você fica fazendo um ajuste fino ali. Ajuste não, você fica acompanhando, né? De perto, para saber se aquilo está aderente ou não, se tem alguma coisa errada. E aí, nesse ciclo, eu consegui fazer uma série de filtros novos nessa estratégia que diminuíram absurdamente o drawdown dela. Ou seja, eu não reparametrizei ela, mas eu adicionei filtros de entrada na Scorpion 15. Mas, por exemplo, a Trent é a mesma há 11 meses. A TDF não, a TDF já teve filtro, mas não teve reparametrização. A Scorpion 30, a mesma coisa. OpenFire, a mesma coisa. Fishman já teve uma reparametrização. Mas por quê? E aí, eu não digo que tem problema em fazer reparametrização. Não. Faz parte do ciclo da estratégia. Só que aí você tem 2 abordagens. Você vai ter uma reparametrização planejada, que é o WFA vai responder isso para a gente vai ver na 5ª aula, ou uma reparametrização de acordo com o ciclo de drawdown, que ela é planejada, ou uma reparametrização de acordo com a verificação da aderência estatística. Essa reparametrização, ela pode ser ruim ou não. Você pode estar querendo ajustar ela a um ciclo mais recente, tá? A gente vai ver com calma isso aí depois. Mas, assim, boa parte delas nunca sofreram nenhuma alteração, tá? E acho que sofreram foi filtros. Eu não fico reotimizando todo mês, sabe? Tem gente que defende essa visão. Eu não gosto muito, porque eu acredito que isso gera mais overfit do que melhorias, tá? Mas a gente vai discutir isso bem lá na semana que vem já, na aula de quarta-feira. E se você fazer um backtest dela e comparar com a real, ficou bem próximo? Sim, é bem próximo. A gente pode até, em um outro fórum, eu posso até mostrar para vocês como que é próximo. Até hoje eu estava fazendo esse teste. Cara, é que eu estava vendo um vídeo, eu acho que era até do pessoal da Code Trading lá, e o cara tava falando assim que os resultados de backtest geralmente no real você vai ter 40%, 50% dos resultados. Então, falei, nossa, é muito discrepante, né? Não, eu não aceito 40%. A CodeTrade, ela é uma das empresas que faz essa abordagem que eu te falei. Todo mês eles reotimizam os sets deles. Todo mês. E, cara, para mim isso não é uma boa abordagem, porque todo mês você está overfitando a sua estratégia, overfitando, né? Não sei o que as estratégias deles fazem, eu não sei qual é o processo deles, mas, cara, tu tá ali todo o tempo ajustando, é como se tu tivesse todo o tempo perseguindo o que aconteceu no passado, todo o tempo perseguindo o que aconteceu no passado. E se a tua estratégia não tem robustez, ela não vai ter capacidade de generalização para frente. E aí eu não sei qual é o processo que eles usam no desenvolvimento da estratégia deles para dizer se ela é robusta o suficiente. Se ela for robusta o suficiente, até tu ficar reparametrizando todo mês, mas assim, não é uma abordagem que eu curto, porque toda hora tu está ajustando ela ao passado. Quem garante que mês que vem vai ser a mesma coisa? Nada garante. Eu também não sei quais parâmetros eles reotimizam. Então, é meio difícil falar assim,
precisa entender, né, o que eles reotimizam, se eles reotimizam volatilidade, se eles reotimizam algo, porque tem coisas que faz algum sentido tu reotimizar, dependendo do que o teu robô faz, tem coisas que não faz. Então, assim, eu posso mostrar em outro momento, ou então eu mando os prints lá, para a gente não ficar rodando backtest aqui na hora, que demora. Eu posso mandar uns prints lá no grupo, tipo assim, olha, isso aqui é conta real, isso aqui é backtest, para vocês verem como que bate. Assim, tem algumas Legal. diferenças, mas assim, é mais de 90% de proximidade. Assim. Isso Tem meses, fica tem meses, por tranquilo. exemplo. Sim. E essa é a ideia, né? É isso que a gente está buscando. Por exemplo, a estratégia TDF, que é essa aqui, cara, tem meses que é 100%, sim, 100% igual. Tudo igual, tudo bate. Aí a diferença de resultados são assim reais, porque é a diferença de spread, sabe? Mas é um resultado bem próximo, bem aceitável, assim, na casa dos 90%. 90% tá excelente. Sim, e é o que a gente vai buscar aqui. E aí, para finalizar aqui, cara, acho que era isso. Eu mostrei o backtest, mostrei a simulação de portfólio, mostrei o real time e mostrei o histórico. E aí todos vocês podem usar e acompanhar isso aqui, tá? Vocês já estão com acesso. Cadastrem a conta de vocês que vocês querem usar aqui no menu acessos. Aí eu vou gerar um código de acesso para vocês e aí vocês vão conseguir usar. O Erickson perguntou, cara, essa estratégia que adicionou filtros, continua rodando elas sem filtros para comparar? Não, em conta real não. Eu não rodo elas sem os filtros para comparar, mas eventualmente eu rodo backtest. Por exemplo, a estratégia Scorpion 15, que eu falei, por exemplo, que eu adicionei um filtro dela, foi em março, se eu não me engano. E aí eu rodo o backtest dela com filtro e o backtest dela sem filtro para ver como que estava. E aí, de fato, ela melhorou bastante. Né? O backtest, o drawdown diminuiu bem. Mas em conta real não. Em conta real eu não rodo duas versões delas, eu rodo só a versão atualizada, porque a versão atualizada é a melhor. Senão eu não tinha feito a atualização, entendeu? Aí a versão anterior eu não rodo. Por exemplo, o RoboBot, que foi o que eu desliguei, que é o Scalp, eu continuo rodando, porque assim, eu não fiz uma atualização dele. Ele é o mesmo que estava rodando antes. Eu continuo rodando porque eu ainda acredito na estratégia. Né? Eu desliguei porque ele de fato estava prejudicando o portfólio, né? Mas eu aguento aquele drawdown, né? E eu sei que para os clientes estava prejudicando a performance do portfólio. Ele estava jogando bem para baixo. Só que eu queria pegar a recuperação ainda e aí eu deixei rodando, né? Mas eu assumi o risco também de que, por exemplo, aquele drawdown pudesse ser maior, por exemplo. O que aconteceu foi que ele recuperou. Mas assim, essas atualizações que eu faço, eu não rodo a versão antiga, porque a versão antiga é pior do que a nova. Entendeu? Mas de vez em quando eu rodo o teste para comparar. Diga lá. Como é que você vê a questão de robôs que, quando chegam próximo ao drawdown máximo histórico, eles aumentam a mão? Isso tem confiança estatística, você acha ou não? Cara, isso faz algum sentido, desde que tenha um estudo que embase isso, tá? Por quê? Cara, drawdown foi feito para ser superado, né? Tipo assim, a gente viu ali ainda agora, a média do drawdown da estratégia lá, ela era de 1.500, né? E aí, 1.200. E aí teve um drawdown que foi para 1.500. Deixa eu só carregar aqui. Isso faz sentido estatisticamente falando, né? E é a mesma lógica de um buy and hold da vida, né? A ação caiu 20%, vou comprar mais. Caiu 20%, vou comprar mais. Caiu 20%, vou comprar mais. Você só vai perder dinheiro se aquela empresa falir, né? Porque na média ela vai voltar. É a mesma coisa com o drawdown, né? Se a estratégia ela é lucrativa, se ela cair 20%, você pode comprar. Aí o que é comprar? É aumentar a mão, né? Isso é uma abordagem, só que, cara, ela precisa ser embasada em algum fundamento estatístico. Eu já fiz um estudo uma vez. Qual era a pergunta que eu queria responder? Eu queria saber quando eu devo. Existe algum momento ótimo que eu devo aumentar a mão no meu portfólio e algum momento que eu devo diminuir a mão? Ou então, existe algum momento que eu devo só aumentar a mão, eu não devo diminuir a mão nunca? Existe algum momento que eu devo aumentar a mão e em algum momento, se acontecer alguma coisa, eu devo voltar para a minha mão padrão? Era esse tipo de coisa que eu queria responder. E aí eu peguei a curva do meu portfólio e eu rodei vários testes, várias hipóteses, né? Algumas delas foram o seguinte, a gente vai falar, eu vou mostrar esse estudo lá na última aula, mas só para responder a sua pergunta aqui. O que eu fiz?
eu apliquei uma média móvel. Primeiro teste, eu apliquei uma média móvel na curva do meu portfólio. E aí, o que eu queria saber? Se o meu portfólio fechar abaixo da curva do meu portfólio, o que acontece se eu aumentar a mão e depois, quando ele voltar para cima da média, eu voltar para a mão padrão? Aí eu tinha um resultado. E tudo isso precisa ser... Para eu fazer esse estudo, eu programei tudo isso em Python, né? Eu tinha acesso... Dá para fazer no Excel, dá para fazer, vai dar um trabalho, mas dá. Eu pegava a curva do meu portfólio, aplicava uma média móvel nela, caiu, aumenta a mão, volta para a mão padrão. Isso foi um teste. Outro teste, eu apliquei uma banda de Bollinger na curva do meu portfólio. Toda vez que ela vai para cima, eu diminuo a mão. Toda vez que ela vai para baixo, eu aumento a mão. E aí isso aí me deu um outro resultado. Outro teste que eu fiz, toda vez que eu tiver um drawdown de 15%, eu aumento a mão. Drawdown de X%, né? Eu aumento a mão. E aí, quando eu recuperar o drawdown, eu volto para a mão padrão. Isso me deu um outro resultado. Outro teste que eu fiz, acho que foram esses 4 testes. O outro teste foi uma regressão linear. Tracei a regressão linear, quando ela se afasta 2 desvios, ou 1 desvio, ou X desvios, eu aumento a mão, para baixo, ou por acima eu diminuo. E todas elas eu tive um resultado. Contraintuitivamente, que não era o que eu esperava, a maioria delas não melhorou a curva do meu portfólio, do que ter uma curva sempre constante. Uma delas melhorou. Sabe qual foi? A da média móvel. Quando o portfólio cai para baixo da média móvel, eu aumento a mão. E aí, quando ele volta para cima da média móvel de 20 eu estava usando, eu volto para a mão original. Eu fiz esse estudo, ele foi incipiente, tá? Eu preciso melhorar esse estudo. Eu quero fazer, por exemplo, tipo assim, quando eu tiver, por exemplo, o drawdown lá, quando eu tiver 15% de drawdown, eu aumento a mão, mas eu não fiz o contrário. Quando eu tiver 15% de lucro em relação ao meu último topo, eu diminuo a mão, para eu perder menos, né, quando ele for iniciar uma curva para baixo. Essa parte eu não fiz. E aí eu preciso... Aí, assim, cara, são testes de hipóteses, né? Aí, ou seja, E aí você entra em outro viés, que é quando voltar para a mão normal, né? Exato. E aí, respondendo a tua pergunta, faz sentido aumentar quando estiver atingindo o drawdown máximo? Faz, se você tiver um estudo que comprove que isso faça sentido. É difícil fazer esse estudo, mas assim, ele é trabalhoso, né, de fazer esse estudo, porque você precisa catalogar os dados, o backtest, e aí você pegar ali os momentos. Você tem que fazer um backtest do seu backtest, né? Tipo assim, é um estudo em cima do seu backtest. Né? E aí, se você tiver dados de conta real, você faz em cima de dados de conta real. Mas, assim, cara, isso aí já é o suprassumo aqui do trade quantitativo, cara. Isso aí são coisas que fundos de investimento fazem, entendeu? Eles já estão operando a própria curva deles. E aí, o ideal é que você faça isso em cima de track record de conta real. Mas nada impede de fazer de backtest, né? Assim, é um estudo totalmente válido, né? Inclusive, eu estava fazendo em cima de backtest. Operar a curva é um negócio bem complexo, né? Você está operando a sua própria curva. E aí, onde é que eu quero chegar? Já extrapolando aqui o assunto, onde é que eu quero chegar um dia, né? Que eu nunca parei para fazer isso, mas é um negócio que eu quero fazer. Eu quero fazer algoritmos de machine learning que eu vá inserindo informações da minha curva, tipo assim, dias positivos, dias negativos, meses positivos, meses negativos, dias consecutivos de lucro, dias consecutivos de perda, variação, desvio padrão, um monte de coisa, para o algoritmo tentar identificar padrões ali e ele me dizer, olha, diminui a mão no robô A, B e C, aumenta a mão no robô D e E, e aí o algoritmo faz isso, ele me diz quando eu tenho que aumentar, quando eu tenho que diminuir, com base em N hipóteses que eu vou pensar e eu vou jogar para ele e ele vai me dizer se faz sentido ou não. E aí eu vou testar isso no passado e vou ver como que seria essa curva. Cara, isso aí é o nível mais fino ali do trade quantitativo, entendeu? Uma hora a gente vai chegar lá, mas tem que ter muito Seria tempo. tipo auto-adaptável, né? Exatamente, Deixa eu só ver essa outra pergunta aqui. Faz sentido não iniciar um robô em conta real, caso a curva esteja muito acima da média, aguardar voltar próximo ou abaixo da média? Sim, eu acho que faz sentido, sim. Tipo assim, se no seu backtest, você rodou um backtest e agora em junho ele está na melhor fase dele, talvez ele vai começar um drawdown, né? Aí você vai ligar e já vai começar perdendo. Mas assim, cara, assim, estatisticamente, em tese, isso faz sentido, mas na prática é muito difícil a gente acertar um topo e um fundo. Deixa eu abrir de novo para vocês aqui o histórico do meu portfólio.
de o que acontecia. Por exemplo, quando eu comecei a... Eu já rodo esse portfólio desde o final de 2019. E aí, por exemplo, eu tinha amigos que falavam, pô, Caio, roda aí pra mim, cara, esse teu jogo bois. Aí eu falava, não, cara, não, isso aqui eu rodo uso pessoal, não ligo pra ninguém, isso aqui não tá validado ainda, eu ainda tinha um track record pequeno, eu tava rodando estudos, eu nem tinha feito botspot ainda, sabe? Eu tava ali no início ali da parada toda, sabe? E aí, por mais que já estivesse tendo resultados, né, e de vez em quando eu comentava com alguns amigos, assim, até com meu pai, por exemplo, eu falava, os resultados estão bacanas e tal, eu sempre falava, pô, liga pra mim,